Sociedades secretas, rituais misteriosos, figuras poderosíssimas moldando o destino do mundo, tudo escondido nas sombras. Olha, poucas organizações mexem tanto com a nossa imaginação quanto a maçonaria, né? Ela está aí na nossa cultura como um grande enigma, uma força oculta que age por trás dos tronos, das guerras, das revoluções. Mas o que aí é verdade e o que é pura lenda? Pois é, essa é a grande questão. Por séculos e séculos, teorias da conspiração pintaram a maçonaria como um tipo de governo mundial secreto. Mas, se a gente puxar esse véu de mistério, o que será que a gente encontra de verdade? Vamos juntos investigar as lendas, a história e os fatos para separar o real da fantasia. E olha, só para a gente ter uma noção do peso dessa história, dá uma olhada em alguns nomes que, dizem, fizeram parte da ordem. A gente está falando de líderes de nações, gigantes da literatura, mentes que simplesmente definiram suas épocas. A lista parece um quem é quem da história, o que, claro, só aumenta essa aura de poder e de segredo em volta da maçonaria. Então, para começar a desvendar isso, a gente precisa mergulhar fundo nos mitos de origem da maçonaria. É fundamental entender as histórias que a própria ordem conta sobre si mesma. Porque, veja bem, não são só historinhas, são mitos de fundação, sabe? Construídos com todo o cuidado para criar uma linhagem que soa, ao mesmo tempo, super antiga e sagrada. A mais famosa de todas as lendas nos leva lá para a construção do Templo de Salomão. A história toda gira em torno de um cara chamado Hiram Abif, o engenheiro-chefe, que guardava os segredos da construção. Ele teria sido assassinado por 3 de seus subordinados porque se recusou a revelar esse conhecimento, se tornando ali o primeiro grande mártir e um símbolo de lealdade maçônica. Agora, outra lenda poderosíssima conecta os maçons aos Cavaleiros Templários, aquela ordem militar super misteriosa das Cruzadas. Depois da queda dramática deles lá em 1314, a lenda diz que os templários que sobreviveram se esconderam e preservaram seus segredos e tesouros dentro de grupos de construtores, de pedreiros, que com o tempo teriam se tornado a maçonaria. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque revela uma estratégia bem consciente. No século XVIII, um orador maçom chamado Andrew Michael de Ramsey usou essa imagem dos Cavaleiros das Cruzadas para dar mais prestígio, um ar de nobreza para a ordem. Ou seja, não foi um mito que surgiu do nada, foi uma narrativa construída de propósito. E para a gente chegar na alegação mais antiga de todas, nossa viagem vai até o Egito Antigo. Essa lenda sugere que o conhecimento original dos maçons veio dos arquitetos das pirâmides, os guardiões de uma sabedoria ancestral, geométrica, quase mágica. É a busca pela origem mais profunda de todas. Só que os historiadores contam outra versão. Essa conexão com o Egito não é tão antiga assim. Na verdade, ela é uma invenção do século XVIII e XIX, uma época em que existia um fascínio romântico, meio exótico, pelo Egito. Isso mostra como a maçonaria estava o tempo todo reinventando e, claro, engrandecendo o próprio passado. Ok, vamos deixar os mitos um pouco de lado e ir para o que os registros históricos dizem de verdade. E aqui, acredite, a história fica ainda mais complexa. Até mesmo a data de fundação oficial da maçonaria moderna é um verdadeiro campo de batalha entre os historiadores. Dá uma olhada, aqui está o centro do debate. De um lado tem a data tradicional de 1717, defendida por um cara chamado James Anderson nos seus escritos. O argumento é que ele não teria por que inventar isso. Mas, do outro lado, historiadores como Andrew Prescott dizem, calma lá. Eles apontam que os primeiros documentos concretos, tipo atas de reuniões, regulamentos, só aparecem em 1721. Isso sugere que o Anderson pode ter, digamos, esticado a história. Talvez até por grana. Agora a gente vai entrar no lado mais sombrio da história maçônica, as conspirações. Afinal, de onde vieram essas acusações de satanismo, de complôs para dominar o mundo, que assombram a ordem até hoje? Essa ideia de um complô maçônico global ganhou muita força como uma reação política. Depois da Revolução Francesa, os autores que eram contra a Revolução precisavam de um culpado, um bode expiatório para a queda do rei e da igreja. E a maçonaria, com todo aquele sigilo e as ideias iluministas, era o alvo perfeito. E a oposição da Igreja Católica é uma constante há séculos. Vários papas condenaram a maçonaria, o que ajudou a solidificar essa imagem da ordem como uma força anticristã e perigosa na mente de milhões de fiéis. Então, presta atenção, porque o ponto crucial é este. O verdadeiro conflito teológico nunca foi sobre adoração ao diabo. Era sobre o que se chama de relativismo religioso. A maçonaria aceita homens de diferentes religiões sob a ideia de um grande arquiteto do universo. Para a Igreja Católica, essa ideia de que várias religiões podem ser caminhos válidos era, e ainda é, uma heresia fundamental. Bem,
Depois de passar por lendas e conspirações, vamos analisar a maçonaria de um jeito bem diferente, através dos números. Qual é o tamanho real dessa organização hoje em dia? Os dados, olha, podem surpreender. No mundo todo, a estimativa é que existam cerca de 6 milhões de maçons. É um número grande, com certeza, mas talvez não seja aquela rede gigantesca e onipresente que as teorias da conspiração gostam de pintar. E aqui no Brasil, o número passa dos 211 mil membros. Isso coloca o nosso país como um dos centros mais importantes da maçonaria no mundo todo. Um fato que muita gente nem imagina. E essa tabela mostra um dado simplesmente surpreendente. O Brasil tem a terceira maior população maçônica do mundo, ficando na frente de muitas nações europeias, onde a ordem nasceu. Isso mostra que a presença deles aqui é muito forte e estabelecida, longe de ser só uma sociedade pequena ou totalmente secreta no país. Então, depois de analisar os mitos, a história cheia de polêmicas e os números concretos, a pergunta continua, né? Por que a maçonaria ainda fascina tanto a gente? O que tem por trás desse apelo que dura séculos? Pensa só na jornada que a gente fez aqui. Começamos com aquelas lendas grandiosas de templos e cavaleiros, passamos pela incerteza dos registros históricos, encaramos as acusações mais sombrias e, no fim, chegamos a uma realidade mais palpável, traduzida em números. Talvez o fascínio pela maçonaria não seja só sobre a ordem em si, mas sobre o que ela representa. No mundo onde tudo é exposto, compartilhado, a simples existência de um segredo, de um espaço privado para pensar e para ter fraternidade, se torna algo cada vez mais radical e intrigante. No fim das contas, a questão talvez não seja sobre a maçonaria, mas sobre o nosso tempo. Qual é o valor que a gente ainda dá para aquilo que é mantido em segredo?